muita gente se afasta de Deus ou de Isso. buscar Deus, porque o cara diz assim, como é que o Deus é grandioso que tem muita gente passando fome? Isso. Eu já ouvi isso de você. Várias vezes. Eu até, pastor, sendo sincero, eu sou um cara agnóstico. Todo mundo acha que eu sou ateu, eu não sou ateu, eu sou agnóstico. Eu respeito todo mundo Sim. e caminho e transito e ando, passeando. Mas Mas eu a partir faço... de hoje você vai mudar. Não, eu tenho esses questionamentos a serem feitos assim, Gente, é tipo você, assim. que Porque você a abre gente seu passou por coração. uma Covid dessa, né? Que foi uma Sim. situação grandiosa. A gente vê a África ali, nossos irmãos ali, todo dia, todo momento, a cada minuto, né? Morre mais de 14 crianças. Então, a gente está aqui conversando, já morreu centenas. E, poxa, cadê esse Deus? É o questionamento que se faz assim. Por que isso? Existe uma vontade geral, né, Gabriel, que a própria Bíblia diz para nós que assim, a vontade de Deus é que todo homem seja salvo. A vontade de Deus é que todo homem seja abençoado. Só que existe uma questão que podemos classificar como consequência. A vontade de Deus para ser vivida, ela é uma consequência daquilo que você propôs. Deus quer sempre abençoar. Deus quer sempre que você seja feliz, abençoado. Mas isso tudo é uma consequência daquilo que se propõe. Capítulo 12, né, de Romanos, o apóstolo Paulo diz assim, que nós não devemos nos conformar com esse mundo, mas transformar pela renovação do nosso entendimento. Aí a gente entra pela questão do grego, né? Conformar e transformar. Se nós formos o português, forma define as duas coisas, transformar e conformar. Aí no grego ele vai trazer dois diferentes, esquema e morfê. Um quer dizer que é forma e outro quer dizer que é uma mudança de pensamento. Quando você é transformado pelo seu pensamento, aí ele diz assim, e apresentei vossos corpos como sacrifício, né? Sacrifício e tal. Aí ele traz 3 conselhos e ordem, e por último ele diz assim, para que experimentei qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ou seja, a vontade de Deus, na sua perfeição, na sua bondade, ela é uma consequência daquilo que você quer para a sua vida. Deus quer sempre o bem para toda a humanidade, mas isso é uma consequência, como o pastor falou. O que você planta, você colhe. E tipo, aí a gente entende assim, eu quero viver isso. E como eu vou descobrir? Eu quero pedir isso. Aí entra o que nenhum homem, nenhum ser humano consegue sozinho. É por isso que Romanos 8 diz assim, que o Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos nem como orar. Como orar, é verdade. Então assim, como que eu descubro o que eu posso, o que devo pedir a Deus? É porque existe podemos dizer assim, uma divindade em mim, orando uma divindade acima de mim. Então, se Pai, Filho e Espírito, eles são unidos, né? O Espírito sabe a vontade do Pai. Então, quando ele intercede na minha oração, ele está me levando a pedir aquilo que é a vontade de Deus. E aí, no capítulo 5 também de 1 João, ele diz, se pedimos segundo a sua vontade, ele nos atenderá. Então, a vontade de Deus é uma consequência, a ponto que ele diz lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, ele diz assim, que dá graça em todas as coisas, porque essa é a vontade de Deus para você. Ou seja, um ser humano que ele vive uma vida de gratidão, um ser humano que ele vive uma vida de retidão, um ser humano que vive uma vida de justiça, um ser humano que vive uma vida dentro dos padrões morais que Deus tem para ele, a sua vida será uma vida abençoada. Porque a vontade de Deus, a bondade de Deus, ela é uma consequência daquilo que eu propus. Ou seja, qual seja a vontade, a gente nem sabe qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A gente sabe que é boa, que é perfeita e que é agradável. Mas por que todo mundo não vive isso? A gente está assim, por que alguém está vivendo assim? Se Deus, a vontade de Deus é boa, e por que alguém vive o sofrimento? Na verdade, tudo depende muito daquilo que nós estamos direcionando na nossa vida. E aí eu posso pensar assim, aí Gabriel, juro, alguém pode fazer assim, mas mesmo nesse segmento, e porque algumas adversidades vêm, a gente brincou pouco tempo agora, uma situação que a gente aconteceu, conversa muito sobre isso. Aconteceu. Por que aconteceu isso, pastor? Aí essas coisas, na realidade, acontecem porque a Bíblia diz que o que sucede ao ímpio, sucede ao justo. Mesmo a chuva que cai para um, cai para outro. Cai para outro. Porque senão, as pessoas já entendem, eu entendo que Deus, assim, ele é muito mais do que bom. Deus, ele é soberano. Então, assim, a gente vê uma seca insuportável, quase tremenda, que vem aqui, castiga o Nordeste, muitas das vezes o sertão.
e a chuva em abundância em São Paulo. Aí você diz assim, mas Deus não podia mandar a chuva de São Paulo para regar aqui? Pediram tanto que inverteu. Hoje a seca tá lá. Entendeu? Então, assim, Deus é soberano. E nessa questão da soberania, a gente não pode intervir, porque Ele é acima de tudo e tem coisas que não há entendimento da nossa parte. Só que nós entendemos que a vontade de Deus ela é uma consequência de eu decidir entregar minha vida, propor viver uma vida. E aí Davi é um exemplo disso, que ele diz assim, eu nunca vi o justo sendo desamparado, Nem a sua descendência mendigar o pão. E a ideia de justiça é muito mais do que isso, porque às vezes assim, eu posso até ser justo aqui, mas a justiça que Deus propõe ao ser humano é muito maior, que é uma coisa muito excêntrica, interior dos pensamentos, das ideias, das suas intenções. O que você propõe como isso? Eu costumo até dizer, pastor, e o pastor vai colaborar, e vou abrir para você falar, é que uma vez uma cunhada minha, ela vai assistir, e eu disse assim, e um dia ela disse, por que ela passou uma situação muito de adversidade com o marido, o cara era brigão, beberrão e tal, agressor. E nem tudo nesse sentido, eu disse, por que ela falou assim? É porque muitas das vezes, talvez a sua oração denota no seu coração que você quer que todo mundo saiba que você tinha poder e tinha tanta fé que através da sua fé Deus converteu seu marido. E Deus não quer que essa seja só essa justiça. Deus não quer que a gente faça nada para que a honra e a glória venha para nós. E às vezes até um pedido bom é negado, porque o seu pedido bom ele tem uma intenção interior diferente. Ou seja, se eu fizer isso aqui, todo mundo vai reconhecer. Aí Jura falou assim, vou fazer uma campanha, vou arrecadar e todo mundo vai saber. Porque você quer levar um mérito para você. E muitas das vezes a gente pede alguma coisa e Deus não atende porque aquilo, na verdade, não tem virá. segundas intenções. E isso não virá para glorificar o nome dele. Para Deus, mais vale a intenção daquilo que você está fazendo do que a própria ação. Que é a própria atitude. O falso profeta? Talvez não, né? Talvez não. A gente vai ver isso acontecer quando Deus dá uma ordem para Samuel, quando ele recusa Saul como rei. Aí ele diz, Samuel, enche teu chifre de azeite, vai até a casa de Jessé, o belemita, porque lá é o teu provido de um rei. Quando chega lá, ele já havia estabelecido um padrão de um rei. Ele olha para Eliabe, que era o irmão mais vistoso de Davi, e diz, certamente eu estou diante do ungido. Aí Deus fala para ele, não atentes para a aparência, porque eu não vejo como o homem vê. Eu vejo o que está por dentro do coração. Então, para Deus, mais vale a intenção. Por que eu digo isso, Gabriel e Jura? Porque a gente tem uma facilidade muito grande de desagradar a Deus com a melhor intenção. A melhor intenção, é isso. Aí eu volto para Davi. Davi, quando vai herdar o trono após Saul, ele chama o sumo sacerdote Abiatar e diz, onde é que está a Arca da Aliança? A Arca da Aliança era um caixote de madeira que tinha a representatividade de Deus. Ali dentro estava o maná que Deus desceu no deserto, as tábuas da lei que ele deu a Moisés e a vara de Arão que floresceu no deserto. E aquilo ali representava de fato e de verdade a presença de Deus. E aí ele diz, onde é que está a presença de Deus? Eu estava com os filisteus, eu disse, então vamos buscar, porque eu não me assento no trono se a presença de Deus não estiver. Intenção ótima. E aí ele prepara um carro de boi, uma carruagem, a mais bonita que ele tinha lá, melhor. Se a gente trazendo para o nosso dia, ele preparou uma BMW para buscar a presença de Deus. Só que Deus já havia dito a Moisés, Moisés, a minha presença, a minha arca é para vir sobre os ombros dos levitas. Deus já tinha deixado aquilo que ele queria estabelecido. E aí quando Davi vai, que volta no carro, a Bíblia diz que começa a tombar. Aí um homem vai lá segurar e ele morre ali por causa da irreverência à presença de Deus. Era como se Deus estivesse dizendo, Davi, a sua intenção é boa, mas o que eu quero não é isso. Porque aquilo que o pastor acabou de falar, ele é soberano, a vontade dele está acima de tudo. E de outra forma, bem simplificada, eu vejo aquilo que Gabriel perguntou. Tanta coisa ruim, alguém uma vez me perguntou, pastor, Deus tem poder? Eu falei, claro, todo o poder. Eu falei, tem. Tem poder para acabar todo o mal do mundo agora, se ele quiser. Mas por que ele não faz? Porque ele é tão bom. Porque ele não faz isso? Porque ele é tão bom, porque se ele acabar com todo o mal, seríamos escravos do bem. Ele quer que a gente sirva a ele, quer que a gente ame ele, quer que a gente busque ele, não porque só existe ele, mas por uma decisão de fato muito de verdade. vaidoso. Aonde não tem possibilidade, muito vaidoso. Aonde não tem possibilidade, não há fidelidade. Sim. Aonde não há possibilidade de você errar, se você não for tentado por outra mulher, tentado para que outra, assim, se você não está cercado por esse processo, você decidir que você vai ser fiel à sua esposa,
porque você não tem possibilidade de uma fidelidade. Mas só umas coisas assim, mas tipo assim, eu, como ele disse, não sou da palavra. Sim. Não tenho nada contra, inclusive gosto muito de conversar com o pastor Denício. A gente conversa muito com o Júlio, a gente bate muito papo. Mas eu digo assim, eu não... Tá tocando no coração já, Não, Denício, eu não né? sou da palavra, mas tipo assim, eu levo uma vida tranquila. Gosto de uma festa, gosto de minha cervejinha, gosto de meus familiares e tal. Mas eu me sinto uma pessoa bem, uma pessoa tranquila, uma pessoa Você que... se considera um homem justo, no sentido de... Caminho tranquilamente, tenho minha vida e é o que eu lhe digo, tipo assim, não sinto que é por conta de um Deus que está me rogando e abrindo meus caminhos. Por isso que eu faço esses questionamentos assim, por isso que eu travo muito esse diálogo com o Denício nessa questão. Mas da época que a gente se conheceu, Sim. que a gente já vem conversando aí, Eu da época perdi que você pra conheceu o cabelo. Denilson, da época que você viu o Denilson, você já melhorou um pouquinho, não foi? Fala a verdade. Já tá mais abertamente um pouquinho. Na verdade, a própria nunca foi ciência já fechado, eu sempre colabora... gostei de bater papo com vocês. A própria ciência, na verdade, ela colabora com... É impossível nós entendermos que o mundo ele vai ser regido apenas por acontecimentos, né? Precisa ter um ser. E a primeira coisa, Gabriel e Jura, pastor Esteves, né? Uma das coisas eu volto. Uma segunda semelhança que nós temos e algo que diferencia-nos de todos os outros animais, de todos os seres, é que todo homem, ele entende, ele já nasce com uma ideia que existe alguém superior, um ser superior, um poder superior. Uma força, né? E uma força superior. E isso já está implantado dentro de nós. Porque Deus, na verdade, quando ele sopra o fôlego de vida, não é a questão do ar que respiramos. O fôlego de vida é a própria presença de Deus em nós. Então, assim, o ar, né, ele sopra, né, e, assim, e o Espírito, e Deus soprou na narina do homem. E o homem tornou-se alma vivente. A ideia de alma vivente é que o homem, ele agora tornou-se vivente para sempre. Todos os animais, eles têm um tempo. Aí chamamos de... Existe uma ideia de aviтерno, eterno só Deus. Aviterno, o homem depois da sua criação, porque o Deus é do princípio ao fim. Deus sempre existiu. O homem tem início e não terá fim. Sim. Entendeu? Já os animais têm início e têm fim. Então, a ideia, quando Deus sopra na nariz, ele já coloca dentro de nós algo que nos diferencia. Então, todo ser humano, ele entende que existe o ser. Então, todo ser humano, ele tem um pouco de espiritualidade. Uma busca. E aí, existe 3 tipos de homem que o apóstolo Paulo fala, né? Um homem natural. E aí, Gabriel, ele não se encaixa nessa ideia de ser apenas natural. Essa ideia, Paulo diz que existe um homem natural, um homem espiritual, um homem carnal. O homem carnal é aquele que é dado à questão da carnalidade. E a carnalidade não é só a questão de prostituição. Ele é um cara mau, que ele busca essas coisas, um homicida. Maldade. Isso é maldade. Maldade, Isso é maldade mesmo. Existe o homem espiritual, que é aquele que busca a Deus, se apega. Existe o homem natural. Ele está entre um e o outro. Entendeu? Esse homem natural, ele está entre um e outro. Ele entende que se existe a questão moral e padrão, que a justiça, que a lei, que a vida... Eu estou entre o normal e o espiritual. Entendeu? Você é meu pagão. Aí existe o homem natural. Esse homem natural é aquele cara que diz assim, não precisa disso não. Não acho que isso é exagero. Assim, não, que isso? É aquele cara que diz assim, tudo que acontece, que tem que acontecer e pronto, acabou e tal. E por isso que existe essa É o cara que essa acredita dificuldade. no destino. No destino, como o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Eu inclusive, acho, e de coração, que a fé move montanhas. Não porque eu acredite, mas é porque eu acho que quando você se apega a alguma coisa... Até a gente vê muito isso nos hospitais acontecendo, né? No momento que você está de dor ali, que aquela crença, aquele negócio... Até ele fortalece a vencer aquela doença. Nisso daí é o que eu acho mais fantástico na religião, porque consegue trazer para a pessoa ali uma vontade de vida que é perfeito. Qualquer Que é obstáculo. perfeito. É isso. Isso daí eu acho muito... E essa ideia, pastor Esteves, você colabora, o soprar de Deus no ser humano já lhe impulsiona a ideia de que todo ser humano tem fé. Né? Todo ser humano vê com fé. E aí a fé direcionada, muito por conta do ensinamento, muito por conta da questão cultural.